E hoje a gente tem o grande privilégio, prazer de receber aqui com a gente a professora doutora Gisele Alves Martins. Ela é bióloga e pedagoga, mestre e doutora pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP aqui de Ribeirão Preto. Ela atua como professora visitante no curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de São Paulo, que fica no campus em Sertãozinho, e também desenvolve pesquisas nas áreas de educação ambiental, metodologias ativas, interdisciplinaridade, sustentabilidade, espaços não formais de ensino, formação de professores e construção de recursos didáticos. Vou pedir novamente a todos, por gentileza, preencham a lista de presença de vocês aí no chat. Vou pedir para a minha equipe ficar atenta, que tem bastante gente na sala de espera entrando. Essa presença conta pontos de novo, tá certo? E, Gisele, a nossa sugestão é que você use a palavra por cerca de uns 40 minutos, mais ou menos, e nós vamos abrir aí para perguntas, para as dúvidas dos professores. Então, por gentileza, quem tiver alguma dúvida, anote para a gente depois, no final, poder perguntar, fazer as perguntas para a professora. No mais, eu já agradeço imensamente, Gisele, super obrigada pela disponibilidade, por estar aqui conosco. E nós vamos falar hoje sobre a cervejaria como espaço educador interdisciplinar, né? Então, a palavra é sua, agradecer muitíssimo a todos e lembrando, prestem atenção que tem perguntas a respeito desta palestra também no nosso super quiz de logo mais, tá bem? Então, a palavra é sua, Gisele, muito obrigada, um bom evento para todos nós. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Mônica, obrigada, Valério, Ian, né, todo o pessoal que entrou em contato. É um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Eu sempre brinco assim, que falar um pouco de cervejaria é quase com prazer, né? Assim como a cerveja também, né? Eu não bebo cerveja, e inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não deixa de ser momentos de confraternização e de prazer. Então, eu realmente espero que a tarde de hoje seja prazerosa e que vocês se sintem super à vontade para a gente bater um papo, para a gente conversar e tirar qualquer dúvida, tá bom? Eu fiz a palestra em formato de curiosidades mesmo, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Sertãozinho e quem sabe possibilidades de parcerias, né? Então, eu acho que é nesse sentido que vem a minha fala hoje, tá? Vamos lá então, pessoal. Então, a ideia, né, o tema da palestra se chama A Cervejaria como Espaço Educador Interdisciplinar. Então, para a gente começar, né, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho do histórico, né, dessa cervejaria. Então, a cerveja, né, ela é reconhecida como uma das primeiras bebidas alcoólicas, né, criadas pelo ser humano. Então, existem indícios, né, de pessoas na Mesopotâmia, na Sumária, né? Esse aqui é uma das imagens, né, feita em papiro, né, para a gente ver que existia já desde aquele momento esse momento de confraternização, né, de produção dessa bebida, dessa fermentação, né, claro, muito diferente do que a gente tem hoje, né, do que é comercializado hoje em dia, mas a gente já tinha naquela época registros dessa bebida alcoólica, dessa cerveja. Falando um pouquinho de Brasil, né, a introdução da cervejaria no Brasil, ela data de 1640, né? Então já bem antigo, na época ainda que as pessoas estavam chegando no Brasil, descobrindo, né, conhecendo esse Brasil já descoberto. Em 1640, então, em Recife, quando a caravana, né, de Maurício de Nassau chegou então ao Brasil, ele trouxe no meio dessa caravana, né, um cervejeiro chamado Dix Dick. E lá nesse momento, né, em 45, ele construiu essa cervejaria que foi reconhecida como a primeira cervejaria do Brasil, chamada La Fontaine. Então já era comercializado desde aquela época essa cerveja aqui no Brasil, né? E o que a gente trabalha é a respeito da cervejaria, a quantidade dessas cervejarias, e um termo interessante é que não existe o termo oficial microcervejarias no Brasil. Então, no Brasil, a gente trabalha como se todas as cervejarias fossem cervejarias normais, né, formais. E essas cervejarias, tanto as
enormes cervejarias, né, como a gente conhece, de grupos como Ambev, Petrópolis, que são as mais conhecidas aqui no Brasil, e as micro cervejarias artesanais também, elas têm aumentado a cada dia no Brasil. Então, esse dado aqui, ele é de 2021. Em 2021, nós tínhamos cerca de 1.549 estabelecimentos cadastrados no Brasil, né? Estabelecimentos cervejeiros, de produção cervejeira. E só para a gente fazer essa comparação, né? Em 2015, nós tínhamos apenas 332. Então, olha só, em 6 anos ali, olha a quantidade de cervejarias, de estabelecimentos cervejeiros que aumentaram no Brasil, né? De 332 para 1.549. Então, é uma quantidade enorme de cervejarias que tem crescido, que tem aumentado, e com isso a gente, claro, precisa de maior disponibilidade, fiscalização das normativas, da legislação, né? Pensa que tudo isso está sendo aumentado de uma proporção muito alta, né? E um destaque, né, é para o estado de São Paulo, que lidera esse ranking de número de cervejarias, sendo em 2021, tá? Esse dado é de 2021, com 340 cervejarias no estado, cadastradas, né? Ultrapassando mais de 10 mil produtos registrados, mais de 10 mil tipos de cervejas sendo produzidas nesses 340 cervejarias no estado de São Paulo, né? Então, essa indústria cervejeira, ela movimenta diversos setores, né? Dentre eles, o setor da pesquisa, que é onde eu me encontro hoje, né? E uma cadeia produtiva, que vai desde o agronegócio, que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, junto à ABAG, até o pequeno cervejeiro, né, até a produção, até o consumo mesmo, né, de cerveja nas famílias brasileiras, né. Aí. Então, a respeito dessa produção de cerveja, né, o que que a gente precisa pensar? Em primeiro momento, a gente precisa pensar na receita. Como que se faz cerveja? Na verdade, eu venho falar que a cerveja ela não é feita do mesmo jeito em todos os lugares do mundo. Nós temos alguns ingredientes básicos, né, que é a água, uma fonte de amido, que esse amido ele precisa ser transformado em açúcar, precisa fermentar, né? Um fungo, então a levedura, né, própria para cerveja, né, para produzir essa fermentação, para produzir o álcool e o gás carbônico, e o lúpulo, que é essa plantinha que na verdade a gente só usa as flores femininas, porque nessas flores femininas do lúpulo nós temos as lupulinas, que é uma glândula que produz uma resina, e essa resina é o que dá o aroma, o sabor, o amargor mesmo à cerveja. Então, esses 4 ingredientes, eles são ingredientes básicos, padrão. Inclusive, o amido, ele pode ser da cevada ou outros amidos, né? A gente coloca, inclusive, alguns outros ingredientes, né? Por exemplo, aveia, o próprio milho já foi usado também, né? E para a levedura, a gente tem outros projetos. Existe um projeto no Brasil que se chama Projeto Manipoeira, que ao invés de usar essa levedura que a gente está acostumado, esse fungo, a gente usa a levedura da mandioca, né? Que é a manipoeira, né? A extração dessa mandioca. Então, é um projeto super inovador que tem agora no Brasil, que mais de 40 cervejarias estão participando desse projeto. Já já vai ter os primeiros resultados desse projeto em grande escala. E nós temos 2 tipos de cerveja, né, de forma geral. Nós temos o tipo lager, que é um tipo de baixa fermentação, e nós temos o tipo ale, que é o tipo de alta fermentação. Então, por exemplo, quando a gente vê as Pilsen, né, por exemplo, ela é um tipo de lager, porque as cervejas lager, de forma geral, por ter essa baixa fermentação, são cervejas mais leves, mais claras, né? E as cervejas ale são cervejas mais fortes, mais encorpadas, né? Então, tem esses 2 tipos de cerveja que prevalecem, né, no mundo cervejeiro. E aí nós temos diferentes aromas e diferentes sabores dessas cervejas, que dependendo do objetivo do mestre cervejeiro, né,
pode ser incluído algumas frutas cítricas, mel, algumas especiarias, né, aromáticas, outros amidos, né, como eu citei o caso da aveia, né, e dependendo do objetivo, ele pode ser colocado durante a mosturação, durante a fermentação, pode ser feito o dry hopping, que é bastante utilizado para adquirir esses sabores diferentes e essas características a diferentes cervejas, tá? E o formato de consumo, nós temos basicamente três formatos de consumo. O chopp, que é o mais, vamos dizer assim, a bebida mais fresca, né? Porque o chopp, ele é a versão não pasteurizada dessa bebida. Então, é como se ele tirasse direto ali do tanque, né? E já fosse direto para consumo. Ele é uma bebida muito mais fresca, né? Mais original, ela mantém os sabores originais do que o mestre cervejeiro pensou, né, no momento da receita dele, mas ele tem um problema, como ele é não pasteurizado, o tempo de conservação dele é menor, né? Então, ele é armazenado em grandes barris. Hoje em dia tem se popularizado um pouco mais o comércio desses barris de chopp, né? Antigamente, consumir chopp você precisaria ir a uma cervejaria. Hoje em dia já está sendo mais facilitado o consumo desse chopp nas casas das pessoas mesmo, né? Mas ele deve ser consumido de forma rápida, ele não pode ser guardado durante muito tempo, armazenado durante muito tempo. E também nós temos o tipo de garrafa, né, o formato de em garrafa. Ele é muito bom em garrafa porque ele não deixa vazar o gás. E também, como é vidro, né, as garrafas são de vidro, não passa nenhum tipo de gosto, ele mantém o gosto praticamente original. Ele mantém também uma temperatura estável na garrafa. O único problema é que, como as garrafas, por mais escura que ela seja, ela ainda deixa passar um pouco de luz solar, né? E essa luz solar, ela altera, ela pode alterar, ela entra em contato com as moléculas do lúpulo, principalmente, e ela altera esse sabor. Então, a garrafa, apesar de ser muito fácil, né, é o mais comercializado, ela ainda tem essa questão da luz passando pela garrafa. E o outro formato é o formato de lata, né? O formato de lata ele veio para facilitar muito a vida dos consumidores de cerveja, né? Porque ela é de fácil transporte, ela empilha uma lata na outra, ela gela mais rápido, ela é um material reciclável, né? O que é muito importante, né? Por questões ambientais. Só que apesar dela gelar mais rápido, ela também degela mais rápido, né? Ela esfria, mas ela também esquenta mais rápido. E essa mudança de temperatura pode ocasionar uma mudança de gosto também, no gosto dessa cerveja. E um outro problema que a lata tem é em relação à corrosão metálica, né? O metal ali em contato com o líquido, ele pode oxidar, né? Trazendo um pouquinho de gosto de metal para esse produto, para essa cerveja, tá? Mas ele é muito consumido também. O jeito, vamos dizer assim, mais mantém, né, o sabor original é o chopp, mas ele realmente teria que ser consumido de forma muito rápida. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho do processo, né, de produção cervejeira, né? Então, é muito interessante esse processo, porque, assim, como eu falei, ele não acontece da mesma forma em todos os lugares do mundo, mas nós temos um formato padrão, né? E esse formato padrão que eu trouxe aqui para vocês, independente da receita que estiver sendo usada, ele é seguido aqui na cervejaria, né? Então, essa produção, ela envolve 12 etapas. A malteação, que é o processo de germinação do grão. Então, ele não acontece no ambiente da cervejaria, ele acontece lá no ambiente de produção, com o produtor rural mesmo, né? Acredito que essa seja a fase onde as pessoas que trabalham com o agronegócio mais se envolvam, né? Porque realmente ela é lá no campo onde ela acontece. Então, são três processos que envolvem essa maturação dos grãos, né, dos grãos de amido, fazendo com que esse grão de cevada, por exemplo, se torne um grão de malte, tá? Então, o malte e a cevada, eles são a mesma coisa, é o mesmo grão, só que a cevada, quando passa por malteação, pelo processo de malteação no grão dessa cevada, ele se torna um grão de malte de cevada, tá? Não são coisas distintas, apenas passou por um processo de germinação do grão. Posteriormente, esse grão, ele precisa passar pela moagem,
que é realmente quebrar esse grão, é triturar ele, como se estivesse triturando esse grão. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso evidenciar o açúcar, né, que está dentro do endosperma dessa semente. Então, a sementinha, ela precisa ser quebrada para eu deixar exposta esse açúcar que está dentro da semente. Isso tudo acontece normalmente fora do ambiente cervejeiro. A gente até tem uma máquina de moagem aqui na cervejaria, mas ela é pequena. Normalmente a gente já compra, né, já traz o malte já malteado, né, e já triturado. E aí, dentro, né, do ambiente cervejeiro, iniciam os outros 10 processos. O primeiro desses processos é o processo de mosturação. Ele acontece aqui nesse primeiro tanque, né? Então, nesse primeiro tanque aqui, depois eu vou apresentar um pouquinho para vocês essa cervejaria, né, como um todo. Então, nesse primeiro tanque, ele é misturado água e o grão. E aí, nessa mistura, a gente ferve, tem uma rampa de temperaturas, né? Então, a gente passa por várias temperaturas diferentes, e a cada temperatura que essa mistura, né, de grão de malte com a água, a cada temperatura ele vai ativando diferentes enzimas. Então, dependendo do tipo de cerveja que eu quero produzir, eu vou fazendo uma rampa de temperatura diferente. Vou fazendo essa mistura ferver com temperaturas diferentes para eu atingir ativação de diferentes enzimas. Depois, toda essa parte aqui ele passa para um segundo tanque, onde vai acontecer a filtração. Nessa filtração, que é a quarta etapa, o próprio bagaço desse malte que já foi fervido ali, ele funciona como peneira. Então, ele vai ter um processo de sugar o líquido aqui e ele vai esse líquido, né, ele vai se movimentar de cima para baixo e todo o bagaço ele vai ficar preso numa peneira mesmo que tem aqui, né, numa base, e aí o próprio bagaço vai funcionar como peneira para que todo o bagaço fique retido aqui embaixo e todo o líquido ele saia clarinho. E nessa partezinha, não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse, né, mas nessa parte aqui, entre os dois próximos tanques, né, acontece a clarificação, que é onde eu olho para ver se a cerveja já está ficando clarinha, se ela está ficando sem o bagaço, se essa filtração está acontecendo de forma eficiente. A partir do momento que eu vi que realmente está tudo filtrado, eu passo para o próximo tanque, que é um dos tanques mais importantes. Nesse tanque vai acontecer a fervura, então eu vou deixar ferver essa mistura, né, esse mosto, até ele esterilizar. E é nesse momento que há a adição de lúpulo. O lúpulo ele é adicionado aqui. Então, o lúpulo ele precisa que essa cerveja, né, que esse líquido esteja quente para ele se dissolver completamente nesse líquido e para garantir esses sabores, para garantir o amargor que a cerveja tem, tá? E também nesse tanque acontece o Whirlpool, que é o redemoinho que a gente fala, né? Eu trouxe até uma fotinha aqui do lado, não sei se tá dando para ver, mas a cerveja ela entra por esse buraquinho aqui, são vários buraquinhos, né, nessa lateral, então ele faz um movimento circular. E aí com esse movimento circular, ele separa qualquer tipo de resíduo que ainda tenha, resíduo do lúpulo, né, resíduo ainda do bagaço que ainda tenha nesse líquido, né, a partir desse movimento circular. Então, todos os resíduos vai para o final, como se fosse uma força centrípeta, né? Vai para o final desse tanque e o líquido ele é retirado pela parte de cima e depois essa parte de resíduo fica lá embaixo. Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse bagaço da cerveja, né, o resíduo, essa parte residual da cerveja, ela pode ser usada por processos de compostagem, por exemplo, e há algumas pesquisas mostrando a reutilização desse bagaço para fazer comida, para fazer bolinhos, né, para fazer comidas integrais. É bem interessante essa linha de pesquisa. Depois, depois desse whirlpool, né, desse redemoinho, a gente passa por um resfriamento. Esse resfriamento ele pode acontecer de várias formas. Aqui na cervejaria a gente faz em formato de trocador de calor, que é essa imagem aqui no canto inferior direito, né? A partir dessa troca de calor, a gente passa uma temperatura que está muito fervendo, um líquido que está uma temperatura muito alta, para uma temperatura relativamente baixa, para poder ir para o próximo passo na fermentação. E aí, nesse próximo passo, né, aqui é a imagem dos fermentadores, né, nós temos aqui 4 fermentadores, que em cervejarias grandes isso aqui é enorme, né, então aqui nós temos
como é uma cervejaria didática, né? Nós temos 4 fermentadores, e em cada fermentador desse acontece o processo de fermentação, que é quando eu adiciono a levedura, né? Que é um fungo, e aí essa levedura ela vai consumir açúcar, e essa glicose, né, ela vai ser transformada em etanol e CO2 e gás carbônico, tá? E nós temos diversas linhagens de leveduras, né? Nós temos apenas 2 espécies mais utilizadas, mas as linhagens são várias, e dependendo do sabor da cerveja, eu coloco uma ou outra linhagem de levedura diferente. Ainda nesses tanques acontece o processo de maturação, que é realmente o aguardar, né? Quando decanta essa levedura, decanta as proteínas, fica mais ou menos 3 graus Celsius, mais ou menos nesses fermentadores, né? E dura de 7 a 10 dias. Então, não adianta eu querer produzir uma cerveja hoje para já beber hoje mesmo, né? Eu preciso desse processo, né? Dessa fase de maturação para adquirir o melhor sabor, né? As melhores características para essas cervejas. E depois acontece a carbonatação, que é realmente quando eu retiro todo o CO2 que a levedura que estava ali dentro ela produziu, eu descarto esse gás carbônico e eu coloco um gás carbônico novo, né? Essa fase ela precisa ser em fase fria, porque quanto mais frio, melhor se dissolve o CO2 no líquido, né? E a quantidade de CO2 depende de uma tabela de carbonatação que já existe, já é um dado que já está na literatura, né? Depois acontece o invase, como essa imagem aqui no canto inferior esquerdo, né? Então, aqui eu preciso sanitizar, claro, né? Limpar muito bem essa garrafa, essa lata, esse barril onde vai ser colocada essa cerveja para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, nessa etapa aqui, na verdade, em todas as etapas, né? A sanitização, a higienização, a limpeza é muito importante. E aqui a gente faz esse processo de invase por um processo de contrapressão, né? Então, eu tiro o CO2 que está na garrafa, como se ele ficasse a vácuo, né? Eu coloco o CO2 e à medida que esse CO2 vai saindo da garrafa, vai entrando o líquido da cerveja, né? Um processo bem interessante. E aqui a maquininha que a gente usa para fazer o lacre, né? Colocar a tampa dessas garrafas. E aí, depois, se for colocado em lata ou garrafa, eu preciso passar por o processo de pasteurização, que é essa última imagem aqui, que é onde acontece um processo de temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, tem essa diferença, para poder eliminar contaminantes, eliminar micro-organismos e aumentar o processo de armazenamento, né? O tempo de armazenamento que essa cerveja pode ficar nas prateleiras do mercado, por exemplo. E aí a gente entende essa indústria, essa cervejaria, né, como uma indústria, e como uma indústria que produz cerveja, produz alimento, nós temos várias regras, né, nós temos várias leis, várias normativas de fiscalização e inspeção dessa cerveja para comercialização dessa bebida, né? Então, nós temos algumas leis desde 1994, né? Nós temos a lei da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de 99, e nós temos também uma portaria, né, da Vigilância Sanitária, que é da Anvisa, que segue, que fiscaliza, né, segue todas essas instruções para que o ambiente seja limpo, o ambiente seja adequado, né? E nós também estamos agora em busca do cadastro no mapa, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, normalmente, essas indústrias, essas cervejarias são vistas como indústria. E nós temos várias pesquisas envolvidas, né? Pesquisas a respeito do desenvolvimento urbano, né? Associado a essas fábricas de cerveja. A cidade de Ribeirão Preto é um exemplo clássico disso. Então, nós temos geração de emprego, especialização de mão de obra, né? Participação em obras públicas, como, por exemplo, abastecimento de água e energia nos bairros em que essas cervejarias estão, onde elas são colocadas, né? E há também pesquisas em relação ao trabalho, né? A memória desses trabalhadores, os cenários desses sujeitos, né? Que está suscetível a transformações nesse mundo do trabalho, né? Imagina como que as cervejarias eram antigamente, como que elas estão, né? O desemprego, a precarização desse trabalho, né? As perdas dos direitos trabalhistas, representações sociais, tudo isso envolvido, além das pesquisas mais técnicas, né? Que envolve a parte de engenharia, né? De processos, de circuito, tudo isso envolvido. E aí eu trouxe para
vocês aqui uma questão interessante, que aqui onde eu trabalho, né, no IFSP, nós temos a educação profissional e tecnológica, que é a modalidade de ensino que nós temos aqui. Então, dentro da EPT, da Educação Profissional e Tecnológica, nós dizemos que as pesquisas que acontecem, né, em relação à cervejaria permitem aos estudantes que eles foquem não apenas naqueles procedimentos técnicos, né, sobre a produção da cerveja, mas também habilidades de processos, né, processuais, utilizando tomadas de decisão que é precisado, né? Então, é um outro jeito de ver a cervejaria, né? Na verdade, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto, ele é super inovador, desafiador também, né? Nós temos raras ou inexistentes pesquisas que relacionam esse ambiente da cervejaria sob um ponto de vista educacional, né? Como um ambiente pedagógico e com potencial de processos de ensino e de aprendizagem, né? Então, essa cervejaria, ela raramente é vista nesse sentido, como esse ambiente de aprendizado, né? Por isso que esse trabalho nosso é um trabalho bastante inovador. Inclusive, porque nós temos alunos do ensino médio, e a princípio nós tivemos algumas resistências, né, de falar, nossa, como que pessoas que não podem ingerir bebidas alcoólicas, né, como eu falei no começo, eu também não posso, porque eu sou intolerante ao glúten, né, então a cerveja que a gente produz aqui, ela ainda tem o glúten, né, então como que essas pessoas que não ingerem vão trabalhar no ambiente cervejeiro? Ou ainda, será que trabalhar no ambiente de cerveja eu estou incentivando o consumo desse álcool, né? E aí a gente fez algumas pesquisas também em relação, mostrando que não, eu olho essa cervejaria como um ambiente de aprendizado interdisciplinar, né? Então a gente tem essa oportunidade de ensino de ciências da natureza, principalmente, e de outras disciplinas, né? Principalmente por dois motivos. Como eu falei, a contextualização de forma interdisciplinar, então todos os alunos sabem o que é cerveja, apesar de não consumirem, né? E saberem a importância disso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Mas nós vemos esse ambiente, um ambiente contextualizador, né? Um ambiente interdisciplinar para esse aprendizado, né? E a gente considera como um espaço não formal de ensino, né? Tem várias pesquisas mostrando como aumenta o interesse desses alunos, inclusive dos professores, né? A aprender um pouco mais sobre disciplinas, conteúdos programáticos, né? Nos componentes curriculares dentro de uma cervejaria, como é bacana esse processo, né? E também para aprender fenômenos físicos, né? Necessidade de variação de temperatura, mudança de estado físico, transparência de calor, monitoramento de pressão e várias outros conteúdos que podem ser ensinados a partir desse processo. E aí eu estou falando, né, dessa interdisciplinaridade, mas afinal, o que é interdisciplinaridade, né? E eu trago para vocês algumas reflexões, né? Tem uma frase muito interessante do Gusdorf que ele fala: a gente às vezes está numa escola, sentada numa mesa, sobretudo se for uma mesa redonda, a gente acha que está fazendo uma atividade interdisciplinar. Mas na verdade não é isso, né? A gente tem uma questão, né, conceitual muito grande, né, de confusão entre multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? A gente tem uma confusão muito grande entre essas diferentes disciplinaridades, né? E aí a gente pensa que todas elas têm um radical comum disciplinar. Então, todas elas vêm com essa ideia de romper com esse caráter estanque, né, dessas disciplinas. E aí a gente pensa que o que a gente defende aqui, né, os referenciais teóricos defendidos na nossa pesquisa, é que a ideia de multi e pluridisciplinaridade, eles são sinônimos, que é quando a gente coloca uma disciplina lado a lado das outras. Então, eu tenho, olha aqui, como se fosse essa imagem. Eu estou montando um quebra-cabeça? Estou, mas cada bonequinho está com a sua cor. Então, o português está com a parte de português, o inglês está com a parte de inglês, a matemática está com a parte de matemática, fazendo uma atividade, um projeto, mas está cada um na sua. Quando a gente pensa em articular esses conteúdos, né? Então, nós temos uma caixa em cima da mesa. Quando o professor de biologia está olhando o ciclo do papel, quando o professor de matemática está pensando sobre o volume, né, que aquela caixa tem, a professora de arte está falando sobre o que ela pode ser feito, né, a maneira de construir uma caixa, e o estudante está ali só pensando qual que seria o presente que ele ia ganhar, né? A gente está
tendo interlocutores, né? Eles estão dialogando, cada um está respeitando a sua especificidade da sua disciplina, e isso é muito importante, mas todos estão conversando juntos, né, a respeito de um objetivo, de um objeto em comum, inclusive com a participação do estudante ali, né? Então, isso, quando a gente coloca de forma articulada, fazemos essa inter-relação, eu estabeleço uma ação recíproca entre essas disciplinas, eu chamo isso de interdisciplinaridade. E aí, quando eu tenho o sufixo trans, eu penso que eu quero ultrapassar aquelas disciplinas, né? Então, eu tenho diversas disciplinas conversando, mas o que eu estou montando aqui, o que eu estou fazendo é algo que é além, né? Eu não estou falando nem da biologia, nem da física, eu estou falando da biofísica. É algo que ultrapassa essas barreiras da disciplina, né? Da disciplinaridade. E aí, então, eu já falei, né, essa tentativa de romper com esse caráter engessado. Então, quando eu penso em interdisciplinaridade, eu defino quando eu estou interrelacionando pessoas, conteúdos, percepções de forma convergente, né, em prol de um mesmo objetivo ou um objeto comum. Elas estão se complementando, né? Assim, essa aqui é uma frase da Ivani Fazenda, entende-se a importância das atividades interdisciplinares por favorecerem habilidades e técnicas para um processo de aprendizagem que respeita os saberes dos estudantes, sua integração e a aproximação com os conteúdos estudados. E aí eu trouxe aqui para vocês uma metodologia que a gente usa bastante aqui nas nossas pesquisas, que são os indicadores de interdisciplinaridade, né? O que são esses indicadores? Ele foi uma pesquisa construída em 2018, tá? E nesses indicadores, eles sinalizam categorias de ação. Então, na teoria, é muito fácil entender o que é interdisciplinaridade, né? Como eu falei aqui para vocês. Mas na prática, na ação, como que eu faço? Como que eu sei que uma atividade que eu estou fazendo, ela está sendo interdisciplinar ou não, né? Então, nós utilizamos essa metodologia, que ela pode ser usada a priori para planejamento da atividade ou a posteriori para análise das atividades, né? Ele é um estudo replicável, pode ser usado em qualquer pesquisa, né? E esses indicadores é a construção do conhecimento, a análise do conhecimento prévio, não é o levantamento, é a análise do conhecimento prévio, a análise do desempenho, o cooperativismo e o intervencionismo. Eu deixo aqui para vocês a referência, para que depois vocês possam estudar, entender e conhecer um pouquinho mais sobre esses indicadores, sobre essa ferramenta que a gente utiliza para definir se uma atividade está de fato sendo ou não interdisciplinar. E apresentando aqui para vocês, né, já mostrei várias fotos, mas nós temos aqui no Instituto Federal de São Paulo, né, no campus Sertãozinho, o Centro Multidisciplinar de Tecnologia Cervejeira, né? Então, ele é um ambiente multidisciplinar, onde acontece o curso técnico em cervejaria, mas diversos outros cursos, né, inclusive cursos do ensino médio, fazem trabalhos e pesquisas e tem algumas aulas, né? Então, esse é o ambiente da nossa cervejaria, né? Como eu falei para vocês, ele é uma planta de cervejaria, ele tem 4 fermentadores, né? Então a gente consegue produzir até 4 tipos de cerveja, né? 4 receitas. Anexo, né, a essa cervejaria, nós temos um laboratório de microbiologia, né, com evidência aqui da capela, onde nós fazemos todos os testes, né, as análises físico-químicas e microbiológicas dessas cervejas, tanto as que são produzidas aqui, quanto de parceiros, né, de outras cervejarias da região também, a gente consegue fazer essas análises. E aí, um pouquinho sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui, né? Queria contar para vocês que estão sendo desenvolvidas diversas atividades nessa cervejaria, né? Tanto na parte técnica, da engenharia elétrica, o pessoal da engenharia mecânica, o pessoal da automação, nós temos o ensino médio integrado à automação, nós temos a licenciatura em química também, o pessoal trabalha bastante ali na cervejaria, nós temos o técnico, né, em cervejaria, que é quem mais atua, né, o técnico em cervejaria, eles precisam fazer um TCC no final do curso, né, então todos esses TCCs são com desenvolvimento de nova cerveja, né, cerveja sem álcool, de outros tipos de cerveja, espero que futuramente a cerveja sem glúten também, né, cenas dos próximos capítulos. Mas o que eu gostaria de focar aqui e apresentar para vocês são essas pesquisas educacionais, né, no campo educacional interdisciplinar, que é a inovação desse nosso modelo, né? Então, nós temos alunos de iniciação científica, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, que são bolsistas, que desenvolvem atividades, pesquisas educacionais,
Nós temos algumas aulas do ensino médio integrado que são realizadas ali, e a partir dessas aulas, né, a gente fala que a aula também, né, essa aula, ela funciona como laboratório de pesquisa. Então, a partir dessas aulas, nós estamos construindo, inclusive, artigos científicos, é, para divulgação científica dessas aulas, e nós temos também o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, né, que é o ProfEPT, que é um mestrado profissional em rede, que nós temos alunos desenvolvendo suas dissertações de mestrado de forma educacional, né, e interdisciplinar também nesse ambiente da cervejaria. E nós temos professores de várias áreas, né, da física, da química, da biologia, da produção industrial, que é uma questão que a gente tem bastante aqui no nosso campus de Sertãozinho, da matemática, da administração, da sociologia e vários outros, né? Então, são 4 atividades que eu gostaria de apresentar rapidamente aqui para vocês conhecerem mesmo, né, algumas dessas atividades, dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, a primeira delas, né, é ver a cervejaria como um espaço educador. Então, foi uma das primeiras pesquisas, né, uma das primeiras ideias que a gente teve. Como eu falei, às vezes a cervejaria ela é tão vista como um formato industrial, né, mas eu preciso trazer adaptações, né, para considerar essa cervejaria como um espaço educador. Esse conceito de espaço educador, ele é um conceito lá que veio lá da educação ambiental, né, e ele é um lugar físico e adaptável, capaz de atrelar diferentes concepções, espaço em relações sociais, socialização do saber, da função do processo educativo significativo, integrado em um contexto social, político, cultural e econômico, né? Esse é o conceito de espaço educador. E nós temos, então, esse projeto para transformação daquele espaço que antes era visto apenas de forma industrial em um espaço educador. Claro que para isso foi necessário alguns estudos, na verdade, vários estudos sobre as normativas, né, as leis e as legislações que geram, né, que gerem esse espaço, né, para entender o que podiam não fazer naquele espaço, né. E aí, ao final desse projeto, que está quase finalizando, essa bolsista de iniciação científica, ela finaliza em novembro, agora, e aí foram construídas sinalizações, placas, artefatos interativos, né, que foram incluídos nesse ambiente da cervejaria, né, pinturas em paredes, para proporcionar realmente esse ensino contextualizado e significativo, né, para esse ambiente da cervejaria não ser visto de uma forma tão estéreo, né, continua sendo estéreo, mas com todo esse aprendizado, né, autoexplicativo, né, e didático para esse ambiente, né. Então, essas placas de acrílico, né, eu trouxe aqui um modelinho para vocês, foram construídas com uma impressora 3D, que a gente tem aqui no IF Maker, né, que é um espaço maker aqui do Instituto. Então, a gente construiu essas placas nessa impressora 3D, e sempre tem a fase, né, o que é a explicação, e sempre tem um QR Code aqui, né, um QR Code, que é quando a pessoa ele aponta o celular para esse códigozinho, ele abre um jogo interativo, né, então foram desenvolvidos vários jogos interativos, né, jogos simples mesmo, né, por exemplo, um jogo de forca, como eu trouxe aqui, né, esse exemplo para vocês verem como que o aluno ele se interage, né? Como que é promovida a interação desses visitantes, desses alunos com o espaço educador. Uma outra pesquisa que foi desenvolvida também foi a visualização, né? Foi a pesquisa inicial para a gente visualizar esse espaço, se ele era de fato interdisciplinar, né? Então, veio como uma atividade complementar a esses componentes curriculares, né? Dos diversos cursos que a gente tem aqui, interrelacionando o mundo do trabalho, né? E como uma possibilidade de complementação pedagógica para tirar esses alunos de sala de aula, né? Então, houve algumas reuniões entre professores e pesquisadores, né, dessa cervejaria, professores principalmente da área da física, da química, da biologia e da produção industrial. E aí foi elencado, né, nós fizemos visitações nessa cervejaria e foi elencado cada um dos conceitos que foram trabalhados, né, e suas interfaces com outras disciplinas, né, então, só um exemplo, né, na física, movimento angular, dilatação, hidrostática, e aí a capacidade térmica, estados da matéria, ponto de fusão e ebulição, propriedades do gás, em relação, né, com a química, também da química com a biologia, da biologia com a questão industrial e da física com a industrial, que são esses maiores, né?
E aí, a construção desse diagrama de Venn, né, a gente publicou, inclusive, um artigo científico sobre isso, né, mostrando essas intersecções de conteúdos, né, curriculares, por exemplo, pressão. Se eu estudo pressão, eu estudo na química, na física e nas disciplinas industriais da engenharia, né? Então, ele pode ser estudado nessa perspectiva da cervejaria, né? Trocador de calor, conservação de alimentos, a reciclagem, o uso racional de água, que é algo muito caro, né, para a gente, né, muito importante. Então, esse trabalho ele foi super bacana de ser desenvolvido para a gente ver, né, na prática, a gente visualizar a partir desse diagrama, né, como de fato a cervejaria é um espaço interdisciplinar, há essa possibilidade de estudo de diversas disciplinas, não apenas uma do lado da outra, né, mas elas se interrelacionando e conversando em prol de um objetivo comum, que seria a produção cervejeira, né. Um outro projeto também, que é a aprendizagem baseada em projetos, né, que é uma metodologia ativa. Então, foi desenvolvida essa metodologia ativa na ABP, com o desenvolvimento de projetos centrado em uma questão, tarefa ou problema, ensinando conteúdos acadêmicos aos alunos, né, num contexto de um trabalho cooperativo e resolução de problemas, né. Então, nós fizemos esse trabalho dividido em 3 passos, onde o aluno ele precisava primeiro fazer a visitação, que é aquele projeto anterior, depois eles eram divididos em grupos, né? E cada grupo realizava uma atividade interdisciplinar com diferentes metodologias, como a experimentação da mosturação, gamificação, a simulação da pasteurização, né? E, por fim, o desenvolvimento de uma atividade pelos estudantes que eles tinham que fazer desenvolver uma atividade para pessoas que não possuem a oportunidade de conhecer presencialmente a cervejaria, né? Então, eles desenvolviam isso, né, ao longo dessa metodologia ativa, e essa metodologia ativa, ela foi toda divulgada, né, toda disponibilizada em formato de roteiros, né, de orientação para os professores e orientação aos alunos também, né, com o objetivo, a metodologia utilizada, os materiais necessários, os procedimentos, né, as recomendações e algumas referências, indicações de referências bibliográficas. Esse trabalho também ele se finaliza agora em novembro desse ano. Um estudo foi feito muito bacana, foi dentro de uma aula na disciplina de física, né, que foi o estudo da termologia e da calorimetria, né? Então os estudantes eles perceberam, né, esses fenômenos químicos e físicos, né, estudados na sala de aula, e eles perceberam essa articulação com diferentes disciplinas, né? E entenderam, inclusive, alguns princípios científicos que eram discutidos em sala de aula, né? Foi trabalhado pelos próprios alunos, eles mesmos trouxeram essas questões, né? E reforçando o conhecimento que eles já tinham estudado em sala de aula, né? Mas agora utilizando temática que estava no universo, né? Na vivência desses estudantes, né? A partir desse pensamento científico. Então, foi muito bacana esse trabalho. Ele também foi um artigo publicado numa revista de ensino de física. E aí, algumas outras pesquisas, né, 2 outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo pessoal do mestrado, do ProfEPT, nós temos 2, essa com ciências sociais aplicadas, que é investigar as questões de produção e consumo na cervejaria. Então, esse rapaz, né, ele faz essa atividade, a dissertação de mestrado dele, né, então ele mostra nos campos da administração, com os custos de produção, a geografia com os lugares favoráveis para plantio desses insumos, né, a sociologia com problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e o uso de álcool, né, por adolescentes, crianças, né, então ele trabalha essas questões que eu comentei com vocês lá no começo, né, questões interdisciplinares como a discussão sobre o público consumidor da cerveja artesanal, que é uma questão social também, né, esses aspectos relacionados ao marketing e a esse público, né, e atividades de contextualização de conteúdos curriculares da geografia e sociologia com esses aspectos administrativos da produção de cerveja. E esse último aqui, trabalho que está sendo desenvolvido também por uma aluna do mestrado, são questões matemáticas, né? Então, ela organiza atividades interdisciplinares envolvendo matemática, né? Com diferentes disciplinas, né? Como a física, biologia, a química e a automação, com base nas etapas relacionadas aos processos de produção, promovendo essa contextualização. Então, ela desenvolve cálculos, gráficos, né? O uso de gráficos, o ensino de gráficos a partir dessas questões na produção de cerveja, é uma coisa que está dando muito certo, né? E ela consegue cativar os alunos para aprender a fazer gráficos, né? Fazer porcentagens, fazer frações, fazer cálculos mesmo a partir
de um problema real, né, do que está acontecendo ali na produção, na cervejaria, né? E finalizando aqui, já deu meu tempo, né? Então, trazer essas ideias para vocês foi muito bacana, porque apesar de ser uma ideia inovadora, assim, né? Um contexto inovador, ainda é muito desafiador, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades de entender a legislação, o que podia, o que não podia fazer para a transformação desse espaço, né? Para entendê-lo de fato como um ambiente educador, né? Para que as pessoas, né? Os mestres cervejeiros que estão ali todos os dias, eles entendam e respeitam que a cervejaria, ela não é só um lugar de produção, né? Ela é um lugar de aprendizado, né? Então, para a gente institucionalizar todas essas questões, de mostrar que aquelas placas são super importantes, que elas foram feitas de acrílico para que pudessem ser lavadas todos os dias, né? Higienizadas. Então, apesar desses desafios, né? A gente entende que esse ambiente da cervejaria, ele pode sim ser considerado como um espaço de aprendizado, né? Ele tem essas potencialidades didáticas maravilhosas da gente promover esse ensino interdisciplinar, né, de forma integral, pensando na formação integral desses alunos e contextualizado com a vida, com a vivência desses estudantes e desses professores também, né? Só lembrando que tudo que a gente faz aqui são trabalhos científicos, né, a partir de produção de dissertações, né, de relatórios de pesquisa de iniciação científica, com a produção de artigos e divulgação científica. Então, tudo isso que a gente faz tem uma qualidade, né, um rigor metodológico a ser seguido, né, e esses trabalhos eles podem ser divulgados, lidos por qualquer pessoa, né, e às vezes, inclusive, replicados, né, em diferentes cervejarias que queira adotar essa nossa ideia, né, de ambiente educador, de espaço educador para outras cervejarias, tá? E aí deixar para vocês as possibilidades de parcerias, né? Tem várias escolas participando aqui dessa atividade hoje, né? Então, a possibilidade de visitação, de vir conhecer o nosso centro multidisciplinar, né, de tecnologia cervejeira aqui em Sertãozinho. Vai ser um prazer fazer parcerias com vocês, com a BAG também, e com as escolas participantes aqui da pesquisa. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, toda essa ideia, né, de interdisciplinaridade, de espaço educador. Pode ser que vocês tenham surgido várias dúvidas, né? Agora a gente vai ter algumas perguntas no quiz, né? Espero ter respondido algumas perguntas para facilitar a vida de vocês, inclusive, e eu espero que vocês tenham gostado. Aqui algumas referências que foram utilizadas, depois eu posso deixar com o pessoal, caso seja do interesse de vocês. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho do nosso trabalho aqui que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto, e é um prazer participar desse projeto, né, do agronegócio na escola, né, que eu tenho certeza que é tão importante para todos vocês, todas as escolas e também para a associação. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, professora Gisele, pela apresentação. Eu quero, antes da gente fazer mais comentários, quero saber se. Vou pedir só, professora, por gentileza, para a senhora parar de compartilhar sua tela para que a gente tenha todos os rostos. Isso, obrigada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? Eu não Uma acompanhei o chat, pergunta? não sei se teve alguma. Oi, boa Nenhuma tarde. Posso dúvida? perguntar? Pode, Boa pode, tarde, Luciana. Luciana. Você, nos seus slides, você comentou dry hopping, é isso? Isso, dry Você, hopping. você poderia explicar o que que é? Sim, o dry hopping é quando a gente é um processo, né, que a gente utiliza, por exemplo, frutas secas que a gente mistura nessa cerveja, né, para garantir um outro sabor, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aí cerveja de abóbora, por exemplo, a pumpkin, né, que é muito conhecida, né, tá ficando muito famosa agora. A gente faz esse processo, né, de desidratação de algumas frutas cítricas, por exemplo, é feito desse jeito. É um processo que ele acontece na segunda etapa da fermentação, para garantir esse sabor, esse aroma diferente no processo de produção. Mais alguma pergunta? Posso, Andréia do Romualdo? Pode, Andréia. Sobre o mestrado, você apresentou vários trabalhos, eles tem bastante alunos fazendo mestrado, então, até, né? E vocês têm projeção para, de repente, abrir turma para doutorado?
Oi, Andréia, tudo bem? Então, aqui esse mestrado, ele é o ProfEPT, né? Ele é o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Ele é um mestrado em rede, né? Tem mais de 40 instituições no Brasil que possuem esse mestrado em rede, né? E nós tivemos agora, né, o processo seletivo de mestrado e a avaliação da CAPES. Ele é um mestrado ainda relativamente novo, então, na próxima avaliação da CAPES, a gente espera já ter uma nota, né, favorável para abrir o doutorado, sim. A gente tem essa intenção de abrir o doutorado, mas como ele ainda é muito recente, ainda não houve essa possibilidade. Então, acredito que na próxima avaliação da CAPES já seja possível, né, essa abertura do doutorado. Ah, que legal, obrigada. Tá? Por nada. Eu espero, né? Tô na torcida para que isso aconteça. Isso, vamos torcer. Mais perguntas? Vocês já conheciam esse processo de produção? Foi familiar para vocês? O Ou de alguém bebê só é um bebe e pouquinho nunca mais soube sobre familiar, viu, isso? Gisele? O processo de É, bebê é um pouquinho mais familiar. isso acho que para todos, viu? Alguém tem dúvida, gente? Ó, nós Aproveitar. temos, com licença, gente, nós temos uma pergunta aqui, Ribeiro, deve ser a Escola Ribeiro, depois se quiser abrir o áudio para se identificar. Boa tarde, muito interessante a palestra. Nossa dúvida é sobre como seria o processo de visitação para o Instituto. Somos uma escola de ensino médio, seria muito interessante para os alunos. Ah, legal. Vocês são de Ribeirão Preto, ou Sertãozinho, ou mais longe? É só para saber. Mas, ó, eu posso, deixo o meu contato aqui com vocês, posso até escrever no chat aqui. O coordenador do nosso centro multidisciplinar atualmente é o professor Jean, de Ribeirão Preto, legal. É o professor Jean, e se vocês, eu não tenho agora o e-mail dele, mas se vocês mandarem uma mensagem para mim, eu coloco vocês em contato com o Jean, que como ele é o coordenador, ele sabe a agenda certinha, mas é super possível. A gente tem. Ah, o Jean tá aí, ó. Aqui, ó. O Jean tá assistindo. Cadê ele? Jean, responde aí sobre a visitação, por favor. É o nosso coordenador da cervejaria. Ó, ele mandou o e-mail aí no chat. Pode mandar uma mensagem para ele, que ele vai responder vocês. Pode falar, Jean. Obrigada, Jean. Abre o seu microfone e daí as pessoas já veem seu rosto aí. Tá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estava acompanhando aqui, opa, atentamente, a Gisele. Estava a sua fala aí. Pessoal, sobre a visita, a gente tá aberto aqui a visitação. Pode mandar um e-mail para mim. A gente pode articular com a diretoria nossa de extensão aqui também do campus, que é quem costuma fazer um trabalho mais junto às escolas estaduais, municipais, enfim, particulares, que queiram visitar aqui o Instituto. Então, estamos de portas abertas. Pode mandar para mim, que aí a gente combina aqui, tá? Pode entrar em contato. Gente, o Jean, ele é o cara da cervejaria. Jean, se você quiser, inclusive, comentar sobre a pergunta do dry hopping ali, eu entendo mais da parte educacional, gente. Quem faz cerveja e cerveja boa é o Jean, viu? Não, que isso. Obrigado, Gisele. Pessoal, mas o dry hopping, rapidinho para não tomar muito aí. O dry hopping, além do que a Gisele falou, que está correto, é você adicionar algum tipo de fruta, especiaria, lá na fase de maturação da cerveja, que é lá no finalzinho, depois que já fermentou, colocou ela para descansar, baixou a temperatura, né? Você pode fazer essas adições, está correto. Mas hoje o termo muito utilizado é quase que um sinônimo para adição de mais lúpulo. E aí se adiciona lúpulo nessa etapa, que aí o lúpulo ele vai contribuir muito mais com o aroma do que com o amargor, quando você adiciona ele nessa etapa. Quando adiciona ele lá na fervura, como a Gisele colocou, né, ele vai contribuir mais com amargor e um pouco com aroma e sabor também. Mas quando coloca no dry hop, ele praticamente não amarga, mas traz muito aroma. Então, essas cervejas muito cítricas, com aroma que parece que colocou maracujá, parece que colocou laranja, né? Enfim, muitas vezes não tem a fruta. É o lúpulo adicionado nesse processo de dry hop, tá bom? Mas eu vou deixar vocês com a Gisele aí, tá? Que eu só... E deixa eu te Obrigada, Jean. perguntar, aí você colocando essas frutas, né, para melhorar o aroma, aqui no Brasil isso já existia há muito tempo, ou isso é uma coisa mais atual? Boa pergunta. A técnica já existe há bastante tempo. Ela existe em vários países, né? A gente tem muita referência americana.
mas como hábito de consumo é recente. É bem recente que o brasileiro está começando a tomar essas cervejas com mais aroma, com mais amargor, né? Com outros sabores assim do que a que a gente está acostumado, aquela cerveja Pilsen tradicional, né? Então, a técnica é bem antiga, ela existe em todos os lugares do mundo que produzem cerveja, mas o nosso hábito de consumo tem mudado recentemente. Bom, eu vou agradecer, então, imensamente, professora Gisele, Jean, muito obrigada. Vou convidar vocês, se quiserem ficar, para assistir também aí o nosso Super Quiz com as escolas. Não é uma atividade muito demorada. Se quiserem ficar, fiquem à vontade. São nossos convidados. Muito bacana também ver, da mesma maneira que a professora Gisele falou da cervejaria, isso vale para tudo na vida, né? Tudo tem um aprendizado, uma relação com conhecimento, com algum conceito. Então, acho que o bacana também dessa história é que puxa aí um fiozinho de uma meada muito extensa que pode facilitar muito, e eu tenho certeza que os professores já usam de todos esses artifícios e mais alguns para chamar a atenção dos alunos, né, na hora de ensinar os conceitos aí. Então, a gente agradece muito mais uma vez, muito obrigada. Podemos abrir os microfones. Uma salva de palmas para a Gisele aí, para o Jean. Muito obrigada. Obrigada, gente.